Olá, mais um programa Fórmula Nerd no ar. E hoje eu recebo o escritor e cineasta Álvaro Barbosa, logo depois da nossa vinheta. De volta com o programa Fórmula Nerd. Seja muito bem-vindo, Álvaro. É um prazer estar aqui, Wendel, na sua presença para nós trocarmos uma ideia aí. E vem cá, cineasta há mais de 10 anos, se contar a época da Super 8, eu acho que passa de 30, né? Certamente, tranquilamente. Nós estamos falando, em 1976 eu adquiri a primeira câmera Super 8. Então, se aqueles filmezinhos de família vale, já comecei ali. E agora, depois de 30 anos que ele começou a fazer filmagens, fez curta-metragem, fez longa-metragem 3D, e agora, já depois dos 60 anos, né? Agora já sou um idoso. Então, depois dos 60 anos, ele resolveu se tornar escritor. E aí, o que aconteceu? Surgiu esse livro aqui, ó. Kim Café. E estamos aqui para falar um pouquinho dessa obra. E vai ser uma maravilha a gente falar disso, Wendel, porque, bom, você já deu uma puxada aí num assunto que é aquela coisa, né? Aquele dito popular que para você fazer da tua existência ser bacana, você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Tava faltando esse aqui, porque árvore eu plantei bastante, inclusive provei vários frutos saborosos dessas árvores depois. Filho, tem um que é um bom menino, faltava o livro. Agora não falta mais. Só que esse livro não surgiu de um dia para o outro não, né? Não. É como você estava falando aí, o que aconteceu. A arte que eu me empolguei sempre foi o audiovisual, né? E então, toda essa trajetória aí desses anos todos que a gente falou, eu me dediquei a isso aí. Mas aí, quando eu me mudei aqui para Paulínia, eu tive a felicidade de fazer um curso aqui na Escola Magia do Cinema de roteiro. E nesse curso de roteiro, daí você desenvolve a técnica, né, de escrever. Primeiramente, claro, o livro é livro, o roteiro é roteiro, mas aquilo ali apura a técnica de você escrever. E então, aí eu vi que era chegada a hora de completar esse livro aqui. Porque há muito tempo que me faltava essa coisa de escrever, né? E aí depois do curso de roteiro, eu vi que eu podia fazer uma obra que tivesse um valor. E mesmo sendo uma obra de ficção, dá a impressão que tem muita coisa autobiográfica ou alguma história. Em alguns capítulos, que eu li esse livro inteirinho, parece que é uma história de um pescador contando um caos. Teve alguma relação com isso? Bom, você é um escritor, né? Já publicou vários livros, você tem essa observação apurada. Na realidade, veja bem, o que acontece. Vamos voltar um pouquinho na história. Eu tenho que falar do meu pai, que ele era tropeiro na juventude dele, né? Nós estamos falando lá dos anos 50, final dos 40 e até os anos 50. Então ele lá no Rio Grande do Sul, ele descia com tropas, né, da Serra Gaúcha para o litoral lá em Santa Catarina, naquelas estradas de tropeiro. Ele sempre contava as histórias, imagina, né, quanta história rica que ele tinha sobre aquilo ali. E o sonho dele era que eu e meus 2 irmãos, que nós somos 3 irmãos homens, né, a gente fosse nesse lugar com ele, e ele queria ir lá de jipe, acampar, ficar uns dias por lá, para ele mostrar tudo como era a vida dele, que ele sempre contava as histórias dele e ia mostrar os locais pra gente. Bom, resumindo, para nós não esticar esse assunto,
Então, aí eu naquele tempo, eu já estava envolvido com essa coisa do audiovisual, daí eu fiz todo um projeto para nós fazer essa aventura com ele lá e filmar tudo. E daí surgiu, eu falei para ele, olha pai, ele me falou que assim, num lugar lá da serra, que é a Serra do Pilão, lá, existe um lugar lá que chama Realengo. Olha que coisa louca. É uma montanha, você sabe, aqueles aparados da serra lá, aqueles canyons. No meio daquele monte de montanha tem uma montanha que ela sai do chão lá em cima, ela forma uma planície de 2 milhões de metros quadrados, uma planície em cima dessa montanha. Então você tem que subir, né? E chega lá e você dá de cara com essa planície no meio da serra, assim, é louco de tudo. O pai falava disso. Daí eu falei, não pai, legal, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que isso aí era um pouso, era um lugar de pouso de discos voadores, para incrementar a nossa história. Ele falou, ó, já que você falou isso, tinha um tal de Laércio que andava com a gente lá, ele disse que lá no Realengo ele cutucou um cara grande com um ataquara. Essa frase ficou na minha cabeça. Sempre eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei, pô, que coisa louca isso, né? Cutucou um cara grande com um ataquara. Tá, o tempo passou, infelizmente meu pai morreu e a gente acabou que não fizemos isso, né? Daí eu me mudei, eu namorava aqui em São Paulo, na capital. Aí eu me mudei de volta lá para o Rio Grande do Sul e o meu sogro tinha umas terras numa cidadezinha lá, no interior lá perto de Porto Alegre. E lá, cara, eu me dei de cara com o Cerro Negro, né? Porque aqui tá, ó, Quinca Ferro e os mistérios do Cerro Negro. Então lá nessa cidade tinha essa montanha, tinha um monte de histórias, e daí que me despertou a vontade de escrever esse livro. Eu tô te falando isso é 1997. O personagem principal se baseou no seu pai? Não, o Quinca Ferro, ele é baseado em personagem real. Ele existiu lá nesse lugar, né? Ele subia nesse Cerro Negro, então ele é baseado em um personagem real que existiu. O Quinca Ferro, ele existiu de verdade. Agora, claro, a obra é ficcional. Eu me baseei assim nas histórias que o pessoal contava lá do cerro. Daí o que eu fiz? Juntamente com outros amigos lá, outros aventureiros, a gente começou a refazer todas as lendas que tinham lá. Toda a história de lenda que tinha do Quinca e outros exploradores lá, a gente foi fazer. Fomos nos locais, subimos esse Cerro Negro, fomos nas cachoeiras, entramos nas cavernas. Então essa história é assim, é uma história baseada em fatos reais e vivenciada. Porque nós reproduzimos aquelas aventuras que o pessoal conta, aquelas lendas, aquelas histórias. Agora imagina, Álvaro, um encontro entre o Quinca Ferro e o Danda. Seria muito bacana, né? Na realidade não teve com o Danda aqui. Mas como você falou, você lembra de um capítulo aqui que se chama O Capitão do Mato? O Capitão do Mato é o meu pai. Entendi. É o meu pai. Então aquilo ali que está no livro aqui é aquela história que ele queria fazer com a gente. Então eu aproveitei e ficcionei. Então ele está aqui. O Capitão do Mato é o Amadeu Barbosa que pega as ovelhas e tosa. E meu pai era um Amadeu, né? E para quem não está acostumado com o Danda, que é esse personagem real, né, que foi o pai do Álvaro, mas foi baseado, né, no meu avô, né? No avô do Álvaro, mas que tomou vida própria, né? Tomou vida própria. Conta um pouquinho da origem do personagem para o pessoal entender. Então como vocês estão vendo, né, não só o livro, como os filmes, né, a saga de Danda, o Danda é baseado no meu avô, inclusive, por exemplo, meu avô chamava-se Álvaro de Camargo Ramos. Eu herdei o nome dele, né? Meu nome é Álvaro. E Danda era o apelido dele na cidade. Ele era famoso, ele era um homem bem... Até hoje, se você for lá, o pessoal lembra dele. Ele era um homem cheio de aventuras lá, cheio de façanhas. Então, aí eu peguei esse apelido, esse codinome, Danda, e criei esse personagem, que também
como se diz, não é a vida dele, não é biografia, é baseado em algumas características da personalidade, alguma coisa, mas é um personagem de ficção. Mas o título é Danda ou Mão Pelada. O que é o Mão Pelada? Assim, daí como eu quis fazer um personagem que ele fosse mais abrangente do que única exclusivamente as histórias do meu avô, que ele era benzedor, espantava assombração, essas coisas, eu vi ele benzer gente, vi ele fazer essas coisas lá, né? Então, para não ficar só nessa história, daí eu imaginei que ele precisava ter outros atrativos, né? Então, ele era Danda ou Mão Pelada porque reza a lenda que ele foi criado no meio dos Mão Peladas. Não pelos Mão Peladas, mas no meio desse bichinho que vivia lá na Serra Gaúcha. E era um bichinho muito rápido, esperto, ele é tipo né? um cachorrinho do mato, ele é bem safo, né? Então, para ele poder sobreviver lá naquela vida dura da Serra Gaúcha, ele tinha que ser um bicho muito esperto. Então, por isso que eu quis condicionar o personagem com Mão Pelada, que daí ficou bacana, né? Danda ou Mão Pelada. Inclusive o Álvaro falou, né, que pretende disponibilizar os filmes do Mão Pelada na internet futuramente, né, Álvaro? Sim, agora a gente já cumpriu toda essa rota de festivais aí, né? Eu vou abrir uma página bem bonitinha, bem caprichada aí no YouTube, né? Daí vou disponibilizar tudo para o pessoal acompanhar. Então é isso. O ponto que eu quero chegar é que o Álvaro foi tão audacioso, inovador no primeiro filme do Danda, um curta-metragem feito na época do Super 8 ainda, que no filme tem o enterro, parece, do seu próprio avô, né? Sim. Então, o primeiro filme, primeiro curta-metragem, eu fiz três fases dele. O Danda criança, quando ele vira o Mão Peladinha lá. Depois o Danda ali com uns 30 anos, que daí eu interpreto esse personagem. E depois o Danda já com 60 anos, 70 anos, que daí quem interpretou foi um tio meu, que era o primogênito do Danda mesmo. Chamava-se Onílvaro, era o primogênito do Danda. Ele interpretou o Danda na idade, né, já com 70 anos, vamos dizer assim. E daí eu fiz são três fases num curta-metragem, que deu 25 minutos, para mim inserir a história do personagem. O que eu acho legal é que tudo foi um processo, né? Foi 30 anos que passou do Super 8 pro VHS, do VHS pro digital, que era gravado em CD ainda, né? Aí passou para máquina fotográfica de baixa resolução, para então finalmente entrar no campo da alta definição, HD. E a evolução da saga do Danda no cinema acompanhou a evolução tecnológica. Isso. Agora você deu assim, ó, você pega primeiro os curtas do Danda e até chegar, por exemplo, na série que nós estamos agora, você vai acompanhando toda a evolução tecnológica de captação de imagem, né? Então você pega lá o VHS, depois você pega já em qualidade DVD, Full HD, 3D e 4K. 4K. E agora, saindo do Danda e entrando no mundo do Quinca Ferro. Porque na realidade é o mesmo mundo que vive o Danda, correto? Sim. Assim, apesar das histórias não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas é essa coisa de buscar os antepassados, né? E que tipo de linguagem você usou para escrever esse livro? Porque o Danda é pesado, né? Porque voltando a falar do Danda, o Danda usa uma linguajar muito próprio, né? Você usou essa referência no livro ou não? Mais light. Porque o Danda a gente pesa a mão, né? A gente pesa a mão aí nessa linguagem. O que é a linguagem do Danda? É a mistura dos regionalismos do Brasil, não só do Rio Grande do Sul. De Minas Gerais, do Pará, da Amazônia, do Brasil inteiro. Que você pode ver, nós somos um país com vários países dentro. Cada estado tem a sua própria cultura e a sua própria linguajar.
Então o Danda, ele fala uma linguagem ali que é a mistura desses regionalismos todos, né? Que fica uma coisa, às vezes o pessoal fala, pô, você tem que pôr legenda nisso aí, não entendo nada o que está falando. Mas depois de 10 minutos assistindo, a pessoa incorpora aquilo ali e vai embora, né? É bacana. Agora no livro, claro, no livro eu maneirei, porque ele tem um pouco dessas pegadas, porque os personagens são personagens, tem muito personagem simplório, né? Que morava no mato, porque é aventura sempre em regiões de cidades pequenas. Depois, assim, como o período do livro aqui, nós estamos falando aqui de 70 anos, então essa cidadezinha, que era um lugar pequeno aqui na ficção, depois ela vai se transformar numa cidade pujante. Ela vai crescer com o tempo. Então o livro, ele chega aqui nos anos 2000, né? A história sai lá dos anos 50 e vem até os anos 2000. Então, esse período de tempo aí faz com que a linguagem também venha, né? Você pega os anos 60, os anos 70, 80 e 90 e a linguagem vai se adaptando a isso. Deu trabalho para fazer essas mudanças de tempo e tudo, mas eu acho que enriqueceu a obra e ficou um trabalho. Você falar medo, né, da tua própria obra é meio esquisito, mas eu gostei bastante do resultado final. Espero que você tenha gostado também. E para quem é que você indicaria a leitura desse livro? Então, o pessoal está muito acostumado assim com o Danda, né, que ele tem aquela linguagem, né, aquela pegada que as crianças amam e tal. Este livro aqui, ele já a gente já mexe com temas mais complexos, então é mais o público adulto mesmo, né? Ele não é um livro, né, que nem o Danda que pega todos os públicos, né? Desde um menino aí que meu Amadeu com 6 anos já era fã número 1, a criançada toda, né? Até os 80. Agora esse aqui eu acho que é um livro assim mais para público adulto, juvenil, né? E como que a pessoa compra esse livro? Hoje nós temos essa grande facilidade aí do Amazon, né? Então ele está lá, você pode comprar ele em e-book, que é a maneira digital, que sai num custo bem aceitável. E você pode ter, que nem, né, os fãs mais ardorosos e quem gosta de manusear, o livro físico também tem disponível aí numa impressão maravilhosa. Não, é uma capa plastificada, né, que parece um veludo. E folhas grossas, não é aquele papel jornal, um papel assim de qualidade. O acabamento, gente, é fantástico. Quem gosta de livro físico é uma impressão maravilhosa. É uma obra que fez jus aí a todo esse trabalho aí, porque nós estamos falando aí de 20 anos, né, que eu fiquei na história. Então, para você ter ideia, ó. Então, primeiramente veio com aquela frase do meu pai, que eu estou te falando isso, era os anos 80. Aí no final dos anos 90, eu conheci a cidade lá por causa do meu sogro, comecei a escrever. Comecei a escrever esse livro lá, até o capítulo do O Caçador. Se você lembrar, o Caçador ele esmiuça bem a cidadezinha, porque aí vários personagens daquela cidade, apesar de ser ficcional, vivem naquele ambiente que era daquela cidadezinha. Para quê? Depois vem o capítulo do Capitão do Mato, que aí teria a ver com meu pai. E depois vem o último capítulo dele, que é Beleza se põe à mesa, que daí aconteceu o seguinte, daí eu fiz esse curso de roteiro aqui em Paulínia, né, na Magia do Cinema, na escola ali. Conheci a sua pessoa e depois você realizou um filme que é o Fome, né, que é uma das últimas realizações suas aí em 4K, uma maravilha de filme, um longa-metragem. E aquela linguagem que você usou, aquele que é o trash, né, que você fala? O trash. E aquele estilo, eu gostei muito daquilo. E daí eu peguei um pouco, lógico, daquilo lá e terminei o meu livro com um pouco dessa característica aí. Então, por isso que eu acho que é uma obra assim que ficou bem diferente, bem gostosa de ler, porque você vai fazer uma viagem, né, no tempo e na estrutura linguística. Bem, nosso tempo está acabando agora, né? Então é só ir na amazon.com.br, digitar Quinca Ferro
E aí você vai ter a opção em comprar a versão digital, em e-book, ou em papel, né? Livro físico, capa comum. Então, vamos lá, apoie a literatura nacional, principalmente a literatura regional. E o Álvaro vai voltar num próximo programa para falar um pouquinho mais sobre literatura, sobre como essa produção cultural afeta as pessoas que estão à nossa volta, né? Eu acho que é um tema que tem que ser discutido em tempos de pandemia. Então, queria agradecer, pedir para você deixar um like, deixar seu comentário e o mais importante, faça a inscrição. Ajude o canal Fórmula Nerd a crescer. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado, Wendel. Um abraço a todos.